Olá, bom dia a todos. É com enorme satisfação que estamos aqui novamente, proporcionando aí 1 hora de mais um papo voltado, para as obrigações das pessoas físicas. E no webinar de hoje, o nosso foco vai ser olhar para offshore no planejamento tributário como um instrumento voltado para as pessoas físicas. E falando um pouquinho da Domingues e Pinho Contadores, meu nome é Adriana Costa, estou diretora da área tributária aqui na Domingues e Pinho Contadores. Nós somos uma empresa que, por enquanto, temos 37 anos, mas daqui em torno de 10 dias teremos 38 anos de existência. Temos aí um número vivo de aproximadamente 580 sócios e colaboradores, temos mais de 600 clientes e alguns muito importantes pilares aqui que estão espelhados nessa apresentação, que são os nossos talentos, a nossa confiança, a ética com que trabalhamos, transparência, e nesse conceito aí de pilares, temos várias soluções para serem propostas aos nossos clientes, dentre os mais tradicionais, a contabilidade, a área fiscal, a gestão financeira, departamento pessoal, mas também temos outras soluções de acordo com o modelo operacional de cada cliente e também, obviamente, de acordo com a necessidade de cada cliente. Mas hoje, o nosso produto objeto do webinar é voltado para a pessoa física. Nesse webinar, nós contamos, ele vai ser conduzido pelo Augusto Andrade, que é o nosso sócio, advogado e atuante em de muito tempo na área de pessoa física, trabalhou em grandes empresas, em Big Four, e ele vai conduzir junto com a nossa parceira Terrinha Advogados, que é um parceiro já de longa data, onde nós atuamos em conjunto para algumas atividades voltadas para a pessoa física. E aí, nesse contexto da Terrinha Advogados, que a gente agradece imensamente a participação das sócias, nós temos a Fabiana Gouveia, que é a sócia advogada, a doutora Fabiana Gouveia, sócia advogada especializada em direito tributário, experiência em planejamento patrimonial e sucessório, e também a doutora Luciana Terrinha, sócia sócia majoritária da empresa, com mestrado em Direito Tributário e atuação na organização e estruturação do patrimônio sob os aspectos societários, fiscais e sucessórios. Antes da gente começar a pauta, que será conduzida aí pelo Augusto, pela doutora Luciana e pela doutora Luciana e Fabiana, a gente gostaria imensamente de agradecer a participação delas, a disponibilidade de tempo, e já agradecemos de imediato a todas as contribuições de todos, delas, do Augusto e de todos que participarem. Falando um pouquinho da dinâmica do nosso evento, nós temos aí um tempo curto para falar de muito assunto, então, à medida que as dúvidas surjam, fiquem à vontade para colocar a pergunta no chat e para que todas as perguntas possam ser respondidas, e não sabemos se teremos teremos tempo, na verdade, de respondê-las ao longo dessa 1 hora, é importante que todas as perguntas sejam identificadas com os e-mails, porque na sequência, essa semana, ou no máximo no início da semana que vem, a gente vai responder todos os questionamentos que forem colocados no chat. Então, para que sejam devidamente respondidos, é importante que tenha identificação. Ok? Muito obrigada, um bom seminário a todos. Augusto, doutora Fabiana, doutora Luciana, uma ótima apresentação para vocês. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Não posso deixar de agradecer aqui a presença, a colaboração muito valiosa dessas nossas convidadas especiais, Fabiana e Luciana, do Terrinha Advogados. Agradecer também a toda a equipe da Domingues e Pinho Contadores, liderada aí pela Luciana Aracaki, que nos ajuda aqui com essas apresentações e infraestrutura. Muito obrigado. A gente tem uma agenda aqui um pouco extensa. Eu, antes de começar a falar, queria perguntar para Luciana e para Fabiana se elas querem
dar um bom dia aqui antes da gente começar, para que a gente possa depois entrar na apresentação. Oi, bom dia, Augusto. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada pela participação de todos. O Mix Pinho é o nosso parceiro já há muitos anos, nosso escritório de confiança, com quem trabalhamos com diversos clientes. Pode começar, Augusto. Maravilha, Luciana. Então, pessoal, essa é a agenda que a gente planejou para hoje. Nós vamos passando aqui a ideia do nosso webinar aqui, é a gente ir fazendo um bate-papo aqui com a Luciana e com a Fabiana, para que elas possam ir colocando, né, um olhar, né, jurídico, enfim, da prática do que vem acontecendo dentro desse universo das empresas offshore. E como a Adriana já colocou no início da apresentação, vocês fiquem à vontade para colocarem suas dúvidas. À medida que for possível responder ao longo da apresentação, a gente vai respondendo, mas se não der, posteriormente nós vamos responder. Então, é importante que quem tiver algum tipo de dúvida, ao colocar a sua dúvida, não deixe de colocar o seu nome e e-mail para que a gente possa responder depois corretamente. Vamos começar. Falando sobre as empresas offshore, né? A empresa offshore é uma empresa situada, via de regra, em países de tributação favorecida, né? O que a gente, né, comumente chama aí de paraísos fiscais. A offshore é qualquer empresa fora do Brasil, né? A gente pode chamar de offshore. Mas o que comumente é conhecido são essas estruturas localizadas em países de tributação favorecida que facilitam a vida dessa pessoa que faz o investimento em outros países, usando esse veículo para facilitar a sua forma de investimento. Porque o objetivo das offshore ele é minimizar ou postergar, diferir, né, o pagamento do imposto aqui no Brasil sobre esses investimentos que são feitos no exterior, além da simplificação do cumprimento das obrigações fiscais no Brasil. Uma ideia que se tem é que a offshore ela não só serve para investimentos financeiros, né, mas a offshore também serve para outros tipos de investimento, como se você vai comprar um imóvel ou coisa ou outros tipos de bens fora do Brasil. E a offshore também é muito usada como forma de planejamento sucessório para a organização do patrimônio, simplificação da sucessão e disponibilidade dos recursos, que a gente vai falar mais à frente com mais detalhes sobre isso. Não é isso, Fabiana e Luciana? Sim, exatamente, é isso. Por que, né, que a gente utilizaria uma estrutura offshore? Para, primeiro, a gente diferir o pagamento do imposto, né? Isso, em linguagem comum, a gente posterga, a gente joga para frente o momento do pagamento de impostos sobre os rendimentos das nossas aplicações. Por quê? Porque os rendimentos e ganhos de capital realizados pela empresa offshore são considerados rendimentos da empresa e não mais da pessoa física que investiu aqueles recursos. Como a empresa é uma empresa localizada fora do Brasil, não residente para fins fiscais no Brasil, a empresa, com as regras de hoje, não precisa reportar, e nem o sócio precisa reportar esses resultados aqui no Brasil para fins de imposto de renda. Tá? Para fins de Banco Central, essas informações acabam sendo repassadas para as autoridades, mas para fins de imposto de renda não há o fato gerador do imposto de renda aqui. E o pagamento do imposto ele será devido, né, quando o sócio, pessoa física, retirar recursos da empresa para seu uso pessoal, direto ou indiretamente. Que se a empresa utiliza os recursos para comprar um imóvel, por exemplo, em nome da própria empresa, isso não é uma disponibilidade para o sócio. Mas se o sócio utiliza esses recursos para, enfim, pagar uma viagem pessoal dele, isso é uma forma de retirada de recursos indireto da empresa, que pode ser fato gerador de imposto aqui no Brasil.
Vocês têm algum comentário adicional, Fabiana e Luciana, para a gente seguir? É só importante ressaltar que essa questão ela é para a pessoa física, investidor, pessoa física, porque atualmente, no caso de pessoa jurídica, os resultados obtidos pela offshore, né, ele tem que ser refletido no lucro da empresa brasileira. Esse caso de postergar, né, de você diferir essa tributação, porque você não tem a tributação no momento que a offshore recebe esses resultados positivos, é só para pessoa física, investidor ou pessoa física. Perfeito. A offshore também, ela tem sido um veículo muito interessante para planejamento sucessório, né, por conta de questões, né, inerentes a, por exemplo, as regras de sucessão na offshore vão estar atreladas ao país onde ela está localizada. Existem essas survivorship clauses, que são as cláusulas, né, de sobrevivência que no contrato social da empresa offshore, aquele sócio investidor ele pode indicar quem serão as pessoas que o sucederão, né, quando da sua ausência. E uma coisa que é muito importante, que acho que a Luciana e a Fabiana vão poder trazer mais informações aqui para a gente, sobre essa questão do testamento registrado no domicílio da offshore, que é uma coisa muito importante para que esse planejamento sucessório seja bem feito e consiga ser executado, certo? Certo, Augusto. A gente trabalha aqui no escritório muito com testamento de forma a desburocratizar, né, a sucessão, facilitar e agilizar esse procedimento. É porque, como a gente já conversou outras vezes, vocês já passaram essas informações aqui para a gente, é muito importante que se conheça as regras de sucessão aonde a empresa estará localizada, porque, enfim, precisaremos observar as regras de lá, já que a empresa terá domicílio nesse país onde ela está localizada, e, junto com isso, também organizar um testamento nesse país onde a empresa está localizada, para que a intenção daquele sócio investidor, pessoa física, consiga se materializar no momento da sua ausência, no momento da sua sucessão. Não é isso? Exatamente. No caso da survivorship clause, né, que é a cláusula de sobrevivência, é muito mais rápido, muito mais ágil a sucessão, né? Porque na falta do sócio principal, quem tem as cotas, muitas vezes cotas menores, que a gente coloca, né, uma ação ou duas, a gente consegue fazer isso automaticamente. Com o testamento, porque muitos clientes não querem colocar a cláusula de sobrevivência, enfim, por N motivos, por conta dos filhos, não acham interessante. E o testamento, na realidade, ele é muito mais privado, né? Ele não precisa ter conhecimento da família e é uma forma de agilizar bastante a sucessão nesse caso. A gente não está sujeito a um inventário ou alguma regra mais burocrática no país de domicílio da empresa. Até sujeito ao término, por exemplo, do inventário do falecido no Brasil, entendeu? Porque aí poderia, né, dependendo do inventário, se não conseguir fazer um inventário mais ou extrajudicial, ou o judicial demorar muito, muitas vezes pode, essa transferência dos ativos no exterior pode ficar condicionado a esse inventário, ou a escritura de inventário ou formal de partilha do inventário brasileiro. E aí isso dificultaria bastante essa disponibilidade dos recursos do exterior. É importante dizer também que os ativos no exterior não estão sujeitos a inventário aqui no Brasil. Muitas vezes, porque as jurisdições pedem para conferir os herdeiros, para ter certeza que são eles mesmos e evitar, enfim, às vezes as pessoas têm relação que pode ocasionar um filho fora desse casamento. Então, o pedido que as jurisdições fazem com relação ao formal de partilha é muito mais para a conferência, porque, na realidade, o juiz brasileiro ele não tem competência
sobre bens, para processar inventário de nenhum ativo no exterior. Então, aqui no Brasil, a gente processa, através do inventário, os ativos daqui, né, da nossa jurisdição, e no exterior da jurisdição do país domicílio da empresa. Entendi. É por isso que a gente está mencionando aqui que é uma coisa importante que o sócio, pessoa física, investidor, né, conheça as regras de sucessão do país onde ele está localizando a sua empresa offshore. Porque é muito interessante, Luciano e Fabiana, que muitas vezes os clientes chegam aqui no escritório e sem terem conversado com vocês antes, e me perguntam assim, Augusto, qual é o melhor lugar para eu fazer a minha offshore? E eu falo, bom, isso aí você vai ter que conversar lá com a Luciana, com a Fabiana, porque cada lugar vai ter alguma característica, às vezes diferença de preço, enfim, questões que precisam ser avaliadas com mais cuidado, né? E não existe uma receita de bolo para esse tipo de situação, né? Sempre muito caso a caso, de acordo com a realidade de cada pessoa e do núcleo familiar, como vocês estão colocando, enfim, todas essas questões precisam ser avaliadas pontualmente para cada cliente nosso. Exatamente. Para cada caso específico, a gente tem uma ideia, uma solução diferente. Maravilha. A offshore também ela é muito utilizada como uma forma de proteção cambial pelos clientes. A gente aqui no Brasil, né, tem um histórico, né, de flutuação da nossa moeda muito intenso. A gente está vivendo isso nos dias atuais. Então, é uma forma que as pessoas têm de proteger o seu patrimônio no que diz respeito a possuir ativos em uma moeda forte, que não fique sujeita a esse tipo de flutuação que o real ainda tem em função da nossa posição como economia no mundo. Falando aqui já sobre as obrigações dos sócios residentes no Brasil, e aí a gente está aqui, mais uma vez, reiterando, nós estamos falando de pessoas físicas, tá, pessoal? Então, o sócio residente no Brasil, que faz um investimento numa empresa offshore, ele deve declarar na sua declaração anual de imposto de renda o valor do seu investimento, o valor total do seu investimento. Tá? E isso é muito importante, porque muitas vezes as offshore elas são constituídas no país onde elas estão, nem todo o capital enviado pelo investidor, pelo sócio investidor, ele é refletido como ações da companhia. Então, se a gente às vezes olha só para, por exemplo, eu tenho 50 mil ações a 50 mil dólares, e se eu registrar só isso no meu imposto de renda, eu vou deixar de registrar todo o resto dos recursos que eu enviei para minha offshore. Então, para fins de imposto de renda, independentemente da correspondência em ações em que se faz o registro da offshore no país onde ela está localizada, a gente precisa declarar todo o valor investido na nossa empresa, seja como capital integralizado, seja como o que a gente chama desse additional paid in capital, que é exatamente esse valor que foi remetido, mas que não foi, não tem um correspondente em ações no certificado de ações da offshore, seja através de empréstimos concedidos pelo sócio investidor, porque ele também pode fazer uma parte dos recursos como capital, como additional paid in capital, mas ele também pode fazer um contrato de empréstimo com a empresa do exterior e enviar esses recursos como empréstimo. E também, já mais para frente, às vezes os sócios retiram recursos da empresa como um empréstimo, e tudo isso precisa ficar registrado na declaração de imposto de renda pelo seu valor de custo histórico, né? No imposto de renda a gente sempre vai falar de custo das operações, valor total da remessa, enfim, valor do empréstimo contraído.
e todas essas questões envolvidas, se eu estou trazendo dinheiro para o Brasil, se a origem dos meus recursos é no Brasil, tudo isso precisa ser bem documentado e amarrado para que a gente faça a declaração de imposto de renda de maneira correta e que amanhã ou depois, em caso de qualquer questionamento, o sócio investidor tenha, né, documentação robusta para fazer prova perante as autoridades brasileiras. Certo, Luciana e Fabiana? Eu acho que é importante a gente deixar aqui, frisar, que a offshore, apesar do nome, né, e muita gente, toda vez que a gente fala de offshore, se assusta por talvez vínculo ao passado, porque há anos atrás a offshore era um instrumento para esconder dinheiro e as pessoas utilizavam de forma equivocada, mas para deixar claro que a offshore é um instrumento absolutamente ilícito, reconhecido, desde que esteja tudo declarado, e ela tenha o balanço, que é importante, né, Augusto? É importante a gente ter no offshore os documentos corretos. Antigamente, as pessoas muito que tinham offshore sequer faziam um balanço, mas hoje é fundamental fazer, e desde que ela seja bem feita, bem organizada e com sua documentação em dia, ela é um instrumento absolutamente lícito. Perfeito. Falando até sobre isso, quando a gente já vai falar aqui de declaração de capitais brasileiros no exterior, é preciso primeiro ressaltar que o sócio, investidor pessoa física residente no Brasil, ele precisa apresentar a declaração de capitais brasileiros no exterior se o conjunto do seu patrimônio fora do Brasil for superior, tiver valor de mercado superior a $1 milhão em 31 de dezembro em cada ano. Para as pessoas que têm um conjunto de patrimônio superior a $100 milhões, essa obrigação é trimestral, né? Mas falando aqui da obrigação do Banco Central de uma maneira ampla, tanto trimestral quanto anual, no Banco Central, ao contrário do imposto de renda, será preciso registrar o quanto vale aquela offshore com base no valor de mercado de todos os ativos dela em 31 de dezembro. Então, por essa questão, e a Luciana já estava antecipando para a gente, o balanço financeiro, apesar de não ser uma obrigação legal aqui no Brasil, não existe nenhum trecho que eu conheça aqui dizendo que é obrigatório apresentar um balanço. O balanço financeiro ele se tornou um instrumento extremamente útil e necessário para que se consiga cumprir com essa obrigação de declaração de capitais brasileiros no exterior ao Banco Central de maneira correta, porque a cada ano, vocês sabem, né, que o Banco Central ele vem aprimorando os controles deles e refinando o tipo de informação que ele solicita. Então, fazer a declaração de capitais brasileiros no exterior de uma empresa offshore, olhando simplesmente para o extrato bancário da empresa, mesmo que a empresa só tenha esses ativos financeiros, provavelmente a gente vai fazer uma declaração de capitais brasileiros no exterior de forma incompleta, às vezes até incorreta, por conta da ausência de um detalhamento de informações que o balanço financeiro vai conseguir construir para que esse sócio, pessoa física, faça a sua declaração do Banco Central de maneira correta. Só fazendo aqui mais um comentário, esse balanço se torna até essencial para atendimento de uma fiscalização, tanto do Banco Central, se quiser, se caso ele queira conferir os valores ali declarados, porque uma informação incorreta ou incompleta gera multa do Banco Central, e que pode chegar até R$50 mil, mas aí é no caso de não apresentação da declaração. Agora, e também para fins de imposto de renda, porque às vezes aquela pessoa física retira um dinheiro, vamos supor, da conta de empréstimo. O balanço também é uma forma de provar, né, que aquele dinheiro realmente, de fato, saiu da conta de empréstimo, que você vai ter um saldo no ano anterior e outro saldo menor no ano calendário que foi reportada essa informação.
Então, o balanço acaba sendo um documento super importante para atender algum questionamento, tanto da Receita Federal quanto do Banco Central. Exato. E essas penalidades do Banco Central podem ser muito altas, né? Como você mesma já mencionou aí, no caso de informações incorretas ou incompletas, de até R$50 mil por declaração, né, entregue de maneira incorreta. Então, é muito importante e cada vez mais a gente orienta os nossos clientes que façam os balanços das suas empresas e consigam fazer isso e ter esse cuidado ao longo do ano, né, para que a gente possa ir acompanhando para e passo o que está acontecendo dentro da empresa, para que não tenha nenhum tipo de surpresa. Até em relação à retirada de um recurso pelo sócio de maneira indireta, às vezes, que pode ser fato gerador de imposto de renda, se a gente faz esse acompanhamento mensal da empresa offshore, a gente consegue alertar os nossos clientes de uma possível incidência de imposto e o recolhimento desse imposto ser feito dentro do prazo legal estabelecido. Augusto, só mais um comentário, que esse balanço ele pode ser feito tanto no Brasil quanto no exterior. Isso é importante frisar. E a gente tem recomendado aos nossos clientes que façam aqui mesmo no Brasil, até para fins de comunicação com os contadores que fazem, para ficar mais acessível. E fora o preço, tudo, acho que tudo fica menor. Então, aí a gente tem aí a Domingos e Pinho, que é a nossa parceira. Isso que eu ia comentar agora, né? A gente bom que não é bom que façam aqui com a gente. Isso aí. Vai conseguir atender bem e dentro das regras internacionais de contabilidade, que é o que manda a legislação, né? Porque a legislação fala o balanço ser feito lá no país onde ela é domiciliada ou aqui no Brasil, desde que cumpridas as regras internacionais de contabilidade. E a ideia é essa mesmo, né? Que fazendo lá ou aqui, não deixem de fazer, né? Acho que essa nossa mensagem principal aqui para os nossos amigos aqui que estão acompanhando a nossa conversa. Antigamente, né, Augusto, as pessoas faziam muito o balanço no exterior, quando ele era feito, até por uma questão de distância. Muitas vezes, como a gente já sabe, as offshores não eram declaradas. Hoje em dia, o mundo é um mundo diferente, é um mundo moderno, o mundo mudou. A gente trabalha com informações absolutamente transparentes e, no meu entendimento, não justifica, por os motivos que a Fabiana falou, você fazer um balanço no exterior. Acho mais importante a gente fazer aqui, onde a gente tem diversas reuniões, discute os balanços com o Augusto, especialmente com o pessoal da Domingos e Pinho, que é nosso parceiro, e isso, a distância, o exterior, a dificuldade de regra, muitas vezes atrapalha essa comunicação. Então, eu acho que é fundamental, e eu sempre sugiro que o balanço, cumprindo, obviamente, as regras internacionais, seja feito aqui no Brasil. Certo. A offshore, né, como um veículo de planejamento sucessório, ela é importante, né, como a gente já falou aqui, porque ela pode garantir, né, ela pode garantir, isso é importante colocar essa condição, porque ela pode garantir uma disponibilidade dos recursos para os sucessores de forma mais rápida e como a Luciana e a Fabiana já trouxeram, sem a necessidade de aguardar o término do inventário aqui no Brasil, né? Para isso, existem algumas condições, né, para que se atinja esse objetivo, existem algumas condições que a Luciana e a Fabiana já trouxeram, mas é um veículo que acaba sendo muito interessante para as pessoas, não é, Fabiana e Luciana? Com certeza.
quando já tem assim, já um formato desenhado por aquele cliente, de que você tem aquelas ações de uma offshore e você quer que essas ações sejam repartidas para os seus filhos, ou esposa e filhos, ou marido e filhos, né? Você já botar aquela ação, né, uma ação que seja com essas pessoas e botar essa cláusula, porque aí no falecimento aquelas ações vão direto para os herdeiros, entendeu? Então não tem muito mistério e é uma coisa bem mais simples. Você não tem que se sujeitar a nenhum órgão na jurisdição daquela offshore e tudo se dá de maneira automática. Isso, sem burocracia e de uma forma bem mais ágil. Perfeito. E como vocês tinham falado, acho que essa é um ponto importante. A regra brasileira de sucessão, né, ela não necessariamente precisará ser obedecida, né, desde que o sócio não faça nenhum movimento que prejudique a regra brasileira de sucessão, né? Talvez seja melhor a gente explicar um pouco isso aqui, porque pode parecer que a pessoa pode fazer o que quiser com o patrimônio, não é bem assim, né? Ela tem regras a cumprir, mas a parte que tiver lá fora não necessariamente será partilhada da maneira como manda a legislação brasileira, correto? Exatamente. E a gente já viu alguns casos aqui no escritório que os herdeiros, um herdeiro, por exemplo, está em desacordo com a forma como foi partilhado. E ações judiciais aqui no tribunal, querendo que seja reconhecido a legítima e a disponibilidade para esses herdeiros. Então, assim, na realidade, há essa proteção do offshore de não ter que se sujeitar às regras de sucessão brasileira, mas, eventualmente, se há uma discussão, se há um terceiro que se sinta prejudicado, pode vir a ter uma discussão judicial, apesar de um entendimento hoje ser que o tribunal não tem competência para julgar a regra de sucessão do exterior. Perfeito. E a não incidência do imposto de transmissão na sucessão, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco aqui mais à frente, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que vocês dois vão poder explicar melhor aqui para a gente, tanto da decisão quanto dos efeitos dessa decisão nessa sucessão realizada no exterior. Exatamente. Antigamente, tinha incidência, os estados cobravam o ITCMD. Já havia várias discussões na Justiça no sentido de que o ITCMD não seria devido porque há uma ausência de lei complementar para regular essa regra. O Supremo Tribunal Federal, como Augusto falou recentemente, deu uma decisão de que, de fato, enquanto não houver essa lei complementar, não pode ser cobrado o ITCMD, mas ele modulou os efeitos da decisão. O que significa isso? Que esse reconhecimento da não necessidade do recolhimento no ITCMD nos ativos do exterior, ele só pode ser feito a partir da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, o recolhimento anterior, o Supremo disse que não está sujeito à devolução. Então, se no passado foi recolhido o ITCMD, você não consegue entrar com pedido de restituição para ter de volta esse dinheiro que foi indevidamente pago. Muito embora, caso a caso, quando não houve o recolhimento, mesmo antes dessa decisão do Supremo, a gente consegue analisar e juridicamente ver uma forma de não recolher, mesmo tendo sido o falecimento anterior à publicação do acórdão do Supremo. Essa é uma questão que gera muitos questionamentos aqui no escritório, né, quando a gente conversa com os clientes, que muitas vezes os clientes vêm aqui conversar comigo e falam exatamente sobre isso. Eu tô recebendo uma herança fora do Brasil, seja através de cotas de uma offshore, seja
um bem propriamente dito, um imóvel, enfim, porque essa regra vale para as heranças, né, no exterior, de maneira geral. E eu sempre converso com os clientes e falo, mas quando aconteceu o falecimento, né, foi antes de 20 de abril de 21, foi depois de 20 de abril de 21, você já foi antes, você chegou a dar entrada num processo de um depósito judicial desse valor para poder discutir isso em juízo e tal. E aí eu sempre acabo voltando, né, e encaminhando o assunto para que ele converse com os advogados e para vocês, né, mais especificamente, porque isso é uma questão que gerava essa decisão do Supremo, né, ela foi muito boa no sentido da gente ter uma segurança jurídica dali para frente, até que essa lei complementar seja editada, mas a modulação dos efeitos dela acabou gerando algum tipo de dúvida nas pessoas, né? E aí é sempre importante a gente ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, para que a gente possa encontrar a melhor maneira, principalmente nesses casos em que o fato gerador do imposto foi anterior à publicação e que não houve pagamento do imposto, mas aí veio a publicação do acórdão e a pessoa fica, mas eu vou pagar algo que eu não tinha que pagar, não é devido? Como é que funciona isso? Então, essa modulação dos efeitos é algo que é difícil, só vocês mesmos conseguem explicar legal para a gente, porque é difícil da pessoa que não está no dia a dia, né, entender bem como é que isso vai funcionar, né? É muito importante também, Augusto, a gente frisar que isso tem que ser analisado caso a caso, né? Na hipótese do falecimento ter se dado antes da publicação do acórdão do Supremo, depende também de uma coisa, como você falou, como o inventário foi conduzido, como isso foi comunicado ao exterior. Então, é fundamental que seja analisado caso a caso. Não existe, como a gente costuma dizer, uma fórmula de bolo para esse tipo de questão. Perfeito. E aí, pessoal, seguindo adiante aqui, já encaminhando para o final da nossa apresentação, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu tirei dinheiro da minha offshore, mas eu não trouxe o recurso para o Brasil, eu não preciso pagar imposto. É importante ressaltar que o fato gerador do imposto de renda no Brasil, quando se retira recursos da offshore, ele independe da remessa desses recursos para o Brasil. Tá? O sócio investidor de uma offshore, residente fiscal no Brasil, como todos os residentes fiscais por aqui, ele vai precisar, ele deve imposto de renda no Brasil em bases mundiais. Obviamente, a gente vai, existem acordos internacionais, enfim, a gente vai olhar uma porção de coisas, mas como essas offshores geralmente estão localizadas em países de tributação favorecida, a gente geralmente não tem nenhum benefício na retirada desses recursos em termos de compensação de impostos ou coisa desse tipo. Então, vai haver ou pode haver a incidência de imposto no Brasil, independente de remessa desses recursos para cá. E existem algumas maneiras básicas de retirar o recurso da offshore. Ou o offshore está distribuindo lucro para esse sócio investidor, e aí nessa distribuição de lucro, a tributação é feita com base na tabela progressiva do imposto de renda, no famoso carnê-leão, porque passa a ser um rendimento de origem no exterior, e aí, como tal, ele é tributado na forma do carnê-leão, e a tributação pode atingir 27,5%. No caso das reduções de capital, ou seja, eu fiz um aporte de capital lá na minha offshore, e aí é muito importante que as pessoas tenham em mente, eu vou abrir a palavra para depois a Luciana e a Fabiana poderem explicar, mas as reduções de capital são atos societários, elas precisam ter um documento formalizando essa redução de capital, não é algo assim, eu reduzi o capital e pronto, não pode ser assim, precisa ser algo planejado e feito com cuidado, mas no caso das reduções de capital, pode haver a incidência de imposto sobre ganho de capital, que vai variar de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho de capital realizado. E nas operações de empréstimo, também da mesma forma,
pode haver um imposto sobre ganho de capital de 15% a 22,5%, mas esses impostos sobre ganhos de capital, eles vão depender da origem dos recursos desse sócio investidor ao constituir esse patrimônio fora do Brasil. Se a origem dos recursos dele for dinheiro ganho aqui no Brasil, ganhou reais, remeteu reais lá para fora, e aí está retirando recursos da offshore na forma de redução de capital ou nas questões de empréstimos, que aí é algo mais cuidadoso para a gente falar. Nesses casos, vai haver o imposto sobre ganho de capital pelo cálculo do imposto em reais, né? A variação cambial vai impactar no resultado dessa operação. Quando a origem é moeda estrangeira, não há impacto de variação cambial, porque aí o imposto é dólar contra dólar, então você acaba conseguindo até não pagar ou não precisar pagar esse imposto de ganho de capital em determinadas situações. Mas aí eu acho que essa questão toda, a Fabiana e a Luciana vão poder complementar aqui o que eu estou dizendo de uma maneira mais clara, para que todo mundo tenha em mente os cuidados que precisa ter e de que forma vão tributar essas retiradas de recursos da empresa. Por isso que mais uma vez, a importância do balanço, porque qualquer retirada que faça da offshore, seja via um cartão de crédito, seja via uma transferência, ou transferência para um terceiro, aquilo ali tem que ter alguma origem, né? Tanto para quem recebe e uma contrapartida ali para quem está fazendo o pagamento. Então, aquilo ali tem que estar sempre andando em conjunto, tanto com o contador, que faz o balanço, quanto o advogado ou o agente responsável pelaquela offshore, que vai ter todo esse controle, seja via, tem que fazer um resolution, ou mudar o certificado de ações porque você fez uma redução do capital, ou você fazer um documento de quitação de parte do empréstimo se você trouxe aquele dinheiro via pagamento do empréstimo. Vai sempre depender da origem e você tem que estar sempre andando em conjunto, tanto com o contador quanto com o advogado ou o agente responsável por aquela offshore, porque assim vai ficar tudo alinhado e explicado no caso de você ter que reportar isso tanto para a Receita Federal quanto para o Banco Central. E nesses casos, e aí é sempre importante, até porque se você essas incidências de tributação, elas vão ser sempre devidas até o mês seguinte à disponibilidade daquele recurso. Então, não adianta você deixar, vou ver isso em janeiro do ano seguinte, porque é quando eu vou entregar minha declaração. O ideal é sempre fazer isso mensalmente, esse controle, essa disponibilização de informações para o contador, para o agente, para o advogado. É sempre igual. A documentação, né? A documentação está sempre alinhada mês a mês, para sempre também não ter que pagar multa ou juros sobre alguma eventual incidência de imposto que tenha ocorrido naquela operação. Perfeito. Aqui, nesses slides, é só falando um pouco aqui do que a gente aqui na Domingues e Pinho consegue ajudar os nossos clientes, mas eu não vou tomar o nosso tempo aqui com isso. Esses slides vão estar disponíveis para todos que estão participando aqui, para que vocês possam consultar depois. Nós estamos abertos aqui a conversar com vocês. E eu acho importante, acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, a Luciana Aracaki, aqui do escritório, está me pontuando que já existem algumas perguntas disponíveis no nosso chat. Eu não sei se a gente consegue responder agora. Fabiana, Luciana e Luciana, o que vocês acham? A gente consegue? Ou vamos... Porque, enfim, a gente programou até o meio-dia, a gente tem 5 minutos aí disponíveis. Eu não sei se a gente consegue fazer isso agora. Eu concordo. Eu acho que a gente poderia terminar, finalizar aqui, e depois todos serão respondidos. A gente, até amanhã, no máximo, até o final da semana, a gente tira pessoalmente as dúvidas de cada um.
Legal. Eu queria, então, aproveitar, antes de pedir para vocês fazerem suas considerações finais e se despedirem, só pedir aqui para os participantes que acessem esse QR Code que está aqui na tela, para que possam responder a nossa pesquisa de satisfação, etc. E, enfim, e colocarem lá o e-mail de vocês no chat com a pergunta para que a gente possa responder para cada um de vocês. E aí eu queria voltar a palavra para a Luciana e para a Fabiana para a gente fazer nossas considerações finais e nossa despedida aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Domingos e Pinho por toda essa parceria e pelo convite para a gente participar aqui desse bate-papo, dessa conversa, e desejar uma boa tarde para todos, um bom dia para todos. Vamos responder individualmente cada um de vocês. E nos colocamos à disposição para estar também tirando outras dúvidas que não estejam no chat, e foi um prazer. A gente aqui que agradece a vocês duas, a nossa parceria de longa data já, e é sempre bom quando a gente consegue trazer vocês para participarem desses eventos com a gente, que eu acho que enriquecem muito as informações que nós queremos passar para os nossos clientes. E, então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem se juntado a nós. Obrigado a todos que participaram aqui do webinar, pela paciência, pela participação. Espero que tenham gostado. Não deixem, por favor, de responder lá a pesquisa de satisfação de vocês. E até a próxima. Estamos à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, Augusto. Obrigado a vocês.